Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes. Nesse dia, não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, vamos fazer junto, quem estiver acordado, vamos fazer junto a respiração da vida. Mas quem ainda estiver dormindo, não esqueça também, assim que se acordar, começar a fazer a respiração da vida. Vamos lá? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano daqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, não percamos mais tempo. Vamos sempre estar clamando o nome do nosso Senhor. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o queimor do Espírito dentro de nós, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar aos nossos corações. E hoje, graças a Deus, Ele pede para mim e vocês ler Ezequiel, capítulos 18 ao 19, Hebreus 9, 1 ao 10, Salmo 106, do 32 ao 48 e Provérbios 27, versículo 10. Leiam com calma, dependendo sempre do Espírito, porque só é através do Espírito que Deus pode falar aos nossos corações. Por isso nós precisamos estar com o coração completamente aberto para a sua palavra. Louvado a Deus. Depois que já lemos a Bíblia, graças a Deus, o Senhor tem falado sim aos nossos corações. Podemos continuar assim no alimento diário. Quem tem o alimento diário? Quem não tem, pode ouvir e depois também soltar suas pepitas. Alimento diário, cuja a série é Palavra, Vida e Edificação. 3 coisas que todos nós precisamos: de palavra, da vida de Deus e da edificação do corpo de Cristo e da igreja. Louvado a Deus. Foi baseado no Evangelho de João, tirado do Evangelho de João, graças ao Senhor. E o título é Não Desperdice Seu Tempo. Ouçam bem todos vocês. Não desperdice seu tempo. Escrito pelo nosso amado Pedro Dom, um irmão profeta que Deus tem usado bastante na sua palavra. E que nós, como seus irmãos, podemos dizer sim, amém, a palavra que vem da boca de Deus. Louvado a Deus. E o título da semana é Uma Visão de Águia. Louvado a Deus. E hoje, quarta-feira, tem vários versículos e capítulos, Ó Senhor Jesus. E ler com oração. Nós já lemos bastante também, que é Atos 9:31. Muitos irmãos sabem de cor. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia e Galiléia e Samaria, aliás, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Crescia em número. Então, amados irmãos, amadas irmãs, esse é o nosso Deus. Quanto mais naquele tempo eles matavam cristão, mas crescia a igreja. Amém? Louva-se a Deus. E hoje, graças a Deus, vai falar sobre a igreja expande-se até os gentios. A igreja começou a se expandir até os gentios. Ele diz assim que os judeus e os gentios creram na palavra do Evangelho, o Espírito Santo batizou-os para dentro do corpo de Cristo. Pronto, só essa frasinha já diz tudo. Quando nós cremos, nós estamos sendo batizados para dentro do corpo de Cristo. Isso também, amado, aconteceu conosco no momento em que cremos. É verdade. O passo seguinte é ser batizado nas águas, como confirmação do batismo realizado pelo Espírito Santo, que está lá em Atos 2, do 38 ao 41. Amados, pelo batismo nas águas, testemunhamos de que somos membros do corpo de Cristo e não mais pertencemos ao mundo. Ouçam bem, quando nós cremos, se batizamos, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Amados, lembre-se bem disso. Aí nós somos um novo homem, vivendo em novidade de vida.
Lembre-se bem disso. Quando cremos, se batizamos, que nós matamos o velho homem, então ressurgiu o novo homem que é Cristo. Então, nós precisamos estar sempre nesse novo homem. E lembre-se, o apóstolo Paulo disse aos irmãos em Efésios: vós que antes, está dizendo aqui em Efésios, mas é para nós, viu? Vós que antes estávamos longe, fosse aproximado pelo sangue de Cristo. Lembre-se bem disso. Esses que estavam longe éramos nós, os gentios. Nós não tinha porta ainda para nós aberta, mas o Senhor abriu essa porta para cada um de nós hoje, crer nele e segui-lo até a sua volta. E lembre-se, havia entre gentios e judeus, Senhor, inimizade entre judeus e gentios, né? Mas agora Cristo é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Não há divisão. Não faz divisão, homem. Cristo fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio da inimizade. Então, quem derrubou essa parede, você já sabe, foi o nosso Senhor. E lembre, sobre a liderança de Pedro, a igreja gerada no dia de Pentecostes avançou. A igreja, na verdade, tinha o que passa por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Amados, a igreja expandiu-se por essas três regiões, Judéia, Galiléia e Samaria. Contudo, depois houve uma grande perseguição, vocês sabem da história, né? Contra a igreja em Jerusalém. Então Estevão foi apedrejado e martirizado pelos judeus. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e Samaria. A igreja, amados irmãos e ouvintes, se expandindo por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Mas o Senhor ainda não estava satisfeito com a perseguição dos discípulos. Também se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente os judeus. Senhor Jesus, por isso, irmãos e irmãs, Senhor, hoje, graças ao Senhor, Ele está dando essa oportunidade para mim e todos vocês de levar essa palavra às pessoas. Não vamos ficar acomodados. Isso é uma incumbência, viu? Para cada crente levar a palavra de Deus. E lembre-se, os gentios também receberam a palavra e creram no Senhor. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Assim surgiu a primeira igreja dos gentios, a igreja em Antioquia. A igreja em Jerusalém enviou Barnabé para cuidar da igreja em Antioquia. Barnabé sabia que sozinho não cumpriria esse comissionamento e foi até Tarso buscar Saulo, que o nome não era Paulo, era Saulo, Saulo de Tarso. Isso, contudo, com toda certeza, foi a obra do Espírito Santo. Em Antioquia, Saulo serviu junto com Barnabé e outros irmãos por um ano, vivendo a vida da igreja e anunciando a palavra de Deus. Então, aqui já diz tudo que nós, hoje, da igreja, precisamos sair para pregar a palavra de Deus. E lembre-se, quando eu e vocês sairmos, sabe o que é que nós estamos fazendo? Estamos fazendo a vontade do Pai. Louva-se a Deus. E lembre-se, não pode haver separação entre judeus, gregos, gentios, crentes, pois como são membros do mesmo corpo, o relacionamento entre eles deve ser o quê? Orgânico. Aqui já diz tudo. Então, não pode haver mais separação entre judeus, gregos, gentios, como em Romanos fala, né? Livre, cita, bárbaro, Romanos capítulo 10. Irmãos e irmãs, essa manhã, fiquem mais claro que nós recebemos essa comissão de Deus para pregar o evangelho do reino. Ó Senhor Jesus, e para findar, eu tenho o meu pequenino pontinho que pode nos ajudar. Eu sempre abranjo amados, porque se é um corpo só, é uma igreja só. Amém? Amados, hoje podemos agradecer a Deus que somos um novo homem e podemos andar em novidade de vida. E foi através da sua morte e ressurreição fomos aproximados de Cristo. Não há mais inimizade entre judeus e gentios, porque Cristo é nossa paz. Louva-se a Deus. Então, não fiquem mais em dúvida.
Cristo é a nossa paz. Por isso que nós precisamos, eu não digo todo dia, eu digo a todo momento, estar conectado a essa paz que é o próprio Cristo. Louvado seja Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e que nós possamos, todos os momentos, estar clamando esse nome. E lembre-se, se ganharem algo da palavra, um versículo, uma frase, passe uns para os outros. Alguém neste momento está precisando desta frase ou este versículo. Amém? Louvado seja Deus. Tenham todos um bom dia na presença do nosso Senhor. Sim.